Vocês já perceberam que a promessa mais vendida do nosso tempo é a promessa do descanso? E que, ao mesmo tempo, ninguém está mais cansado do que a gente. Tem aplicativo de meditação, tem terapeuta de plantão, tem coach de alta performance prometendo equilíbrio, tem plano de assinatura para dormir melhor. E, no entanto, olha a fila da clínica de ansiedade. É curioso, porque nós somos a civilização da exaustão. Nós acordamos cansados, trabalhamos exaustos e vamos dormir, quando conseguimos dormir, moídos por nossas próprias cobranças. Prometeram nos libertar do jugo do trabalho, da autoridade, de tudo que pesava. E a gente ficou mais pesado do que nunca. É que ninguém nos avisou, minha gente, uma coisa. Descanso não é ausência de jugo. Eu vi outro dia um psicólogo dizer o seguinte, que burnout não é excesso de trabalho, é excesso de trabalho sem prazer. Então, o evangelho de hoje nos diz muito isso. Descanso não é ausência de jugo, é jugo certo. É muito curioso porque muitas vezes nós não percebemos que o nosso cansaço não é apenas físico, é um cansaço de alma. E é exatamente por isso que o evangelho de hoje, do capítulo 11 de São Mateus, cai sobre nós não como uma regra a mais para cumprir, mas como um bálsamo refrescante. Interessante porque Jesus, percebendo a realidade humana, nos faz um dos convites mais afetuosos, mais doces, mais belos de toda a Sagrada Escritura. Para entendermos a profundidade dessa passagem, reparem no contexto geográfico e histórico. Jesus está na Galileia. Nos versículos imediatamente anteriores a este, ele estava exatamente lamentando a falta de fé das cidades ao redor do lago de Tiberíades. Vocês podem olhar na Bíblia de vocês. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Foram as cidades que mais viram seus milagres, mas que, endurecidas por suas certezas, não se converteram. É um discurso de rejeição. E aí qualquer um de nós, diante de tanto esforço e ao mesmo tempo de tanta rejeição, entraria certamente em um colapso de frustração. A gente poderia dizer, eu desisto dessa gente. Mas vejam só a atitude do Senhor. Em vez de lamentar ou se deprimir, Jesus ergue os olhos e reza em voz alta diante de todos. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Vamos aqui fazer a primeira pausa, porque essa frase incomoda muita gente e deve incomodar mesmo. Porque o grego usa a palavra nepioi para pequeninos. A atenção não é humildes no sentido genérico que a gente conhece. Nepios, que literalmente significa aqueles que não falam. O bebê, a criança de colo. Nepios é aquele que sabe que não sabe. É aquele que tem as mãos vazias. E do outro lado estão os sábios e os que entendem. Os que já resolveram tudo sozinhos na cabeça. Aqueles que confiam excessivamente no próprio intelecto. Os fariseus, os doutores da lei, que achavam que poderiam calcular e aprisionar Deus em suas regras. Reparem que Jesus está aqui fazendo um diagnóstico psicológico preciso, porque existe um tipo de inteligência, viu, minha gente, que vira armadura. A gente entende tanto, domina tanto, argumenta tanto, que constrói uma fortaleza onde Deus não cabe mais. Porque Deus só entra onde ainda existe espaço de dependência, viu? O sábio do texto não é burro, ele é autossuficiente. E autossuficiência, minha gente, é a forma mais sofisticada de solidão. É a forma mais alta, digamos assim, de solidão que existe. Então vejam como isso é profundo. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que a arrogância intelectual é a maior barreira para a experiência de Deus. Hoje em dia nós vemos tantos que sofrem da síndrome de Atlas, aquele titã da mitologia que carregava o mundo nas costas. O homem moderno, o sábio, o entendido do século XXI, acha que precisa controlar tudo. Ele tem planilhas de Excel para organizar a vida, aplicativos para medir os passos, o sono, aplicativo para medir as calorias. Ele tem resposta para tudo no Google, na inteligência artificial, mas ironicamente,
Ele vive afogado em ansiedade e toma remédios para conseguir apagar a mente à noite. Ele tem o controle do mundo nas mãos, mas perdeu o controle de si mesmo. O excesso de ego nos esmaga, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos assim? Construímos um super religioso, achando que temos que ser perfeitos, que temos que comprar o amor de Deus com o nosso bom comportamento. E quando falhamos, entramos em desespero. É bonito porque Jesus vem implodir essa neurose de perfeição. Ele diz que o Pai se revela aos pequeninos. O pequenino não é o ignorante, mas é o humilde, aquele que aceita ser amado de graça, sem precisar provar o tempo todo que é digno. Pois bem, e é nesse contexto que depois que Jesus faz a oração, ele faz um convite. Esse convite é tão citado, tão conhecido, está no imaginário popular e tão mal compreendido. Aqui está o ápice deste evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olhem o verbo, ele não diz larguem o jugo, ele diz tomai o meu jugo. Isso é decisivo. Zigos, jugo, era a peça de madeira entalhada, sob medida, para o pescoço de um boi específico. Cada jugo era talhado à mão, minha gente, ajustado ao animal que ia carregá-lo, para não abrir feridas. E havia, na tradição rabínica da época, uma expressão técnica, jugo da Torá, o jugo do reino dos céus. Rabino nenhum prometia vida sem jugo, prometiam jugo bom. Ou seja, Jesus está dizendo com toda clareza, o meu jugo foi talhado para você. Não existe vida humana sem carga. Quem promete isso está mentindo. A única pergunta séria é, de quem é o jugo que está no seu pescoço agora? Essa é a única pergunta. Esta semana nós vimos algo tão triste, meu Deus. Quarta-feira, na Suíça, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a fraternidade fundada por Marcel Lefebvre, consagrou 4 novos bispos sem mandato apostólico. Apesar de um apelo pessoal do Papa Leão XIV, que escreveu com todo o coração, pedindo que recuassem. Porque, abre aspas, disse o Papa Leão, lacerar a túnica de Cristo é um pecado de extrema gravidade, fecha aspas. E eles não recuaram. E o Vaticano já declarou o ato como cismático e decretou a excomunhão dos 6 bispos envolvidos. Porque ali não há ignorância, há ato deliberado. E aí reparem no paradoxo. São homens que se dizem os últimos guardiões fiéis da tradição, da liturgia, da doutrina, e que, no entanto, se recusaram a fazer a única coisa que a tradição católica sempre exigiu antes de qualquer outra: obedecer ao sucessor de Pedro. Isso é exatamente o sábio e entendido do evangelho de hoje com batina. Gente que sabe latim, que sabe cânone, que sabe liturgia, e decidiu com a própria cabeça que sabe melhor do que o Papa o que é fidelidade a Cristo. Autossuficiência religiosa, autossuficiência, colocar-se no lugar de Deus. E a autossuficiência religiosa é, se possível, a mais perigosa do que mesmo a autossuficiência secular, porque é uma autossuficiência que se veste de santidade. O jugo mais difícil de tomar não é o de fora da igreja, é o de dentro dela. O de obedecer quando a gente acha com toda sinceridade que sabe mais. E aqui mora o ponto que mais colide com o nosso tempo, dentro e fora dos muros da igreja. Nesse mundo de tantos coaches, de tanta planilha de metas, de tanto discurso, tanta fala, narrativa de que você é capaz de tudo sozinho. A gente trocou o jugo suave de Cristo pelo jugo invisível da autoexigência infinita. O mundo moderno detesta a ideia de um jugo porque confunde liberdade com ausência de vínculo e aí carrega sozinho, sem talha, sem medida, um fardo que ninguém desenhou para caber nos seus ombros. Reparem na ironia, o mundo que rejeitou o jugo de Cristo por achá-lo opressor está mais exausto do que qualquer geração cristã da história.
2000 anos. E isso nos mostra que o problema nunca foi ter um jugo, mas foi escolher errado ou recusar o que já foi talhado para você, em nome de talhar o seu próprio. Tem uma santa que entendeu muito bem isso, com uma clareza desconcertante. E é bom lembrar dela aqui. Marie-Thérèse Françoise Martin, Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, que morreu aos 24 anos, tuberculosa, num Carmelo perdido no interior da França, e descobriu no fim da vida o que ela chamou de la vie petite. Não a escalada heróica da santidade por esforço próprio, mas o abandono confiante de quem se sabe pequena. Ela escreveu quase rindo da própria fraqueza, que preferia ser levada no colo do que subir sozinha a escada da perfeição. Como o Népios, que ainda não anda. E há um detalhe concreto, quase cômico, que os biógrafos registram. Nos últimos meses, Teresinha tossindo sangue, sufocando, ela dizia às irmãs que não estava sofrendo de propósito bonito nenhum. Mas ela estava sofrendo mesmo, sem drama, sem literatura. E ainda assim repetia que confiava. Não é heroísmo hollywoodiano, é Népios, levado no colo até o fim. Ela deixou uma oraçãozinha que resume tudo isso. Teresinha escreveu: meu Deus, eu vos ofereço tudo o que sois e tudo o que fazeis, recebendo de vós tudo o que aconteça, sem medir, sem calcular, como uma criança nos braços do Pai. Essa é a lógica do jugo suave. Não é fazer menos, é fazer confiando em quem talhou o jugo para você, dentro da igreja e fora dela, em vez de carregar sozinho um peso desenhado para ninguém, ou de recusar o vínculo em nome da própria certeza, da própria autossuficiência. Então, nesta semana, meus irmãos, façamos um exercício bem concreto. Identifique qual jugo você está carregando que não foi Cristo quem talhou. Pode ser a cobrança de ser perfeito no trabalho, pode ser a comparação nas redes, pode ser a convicção teimosa de que a gente sabe mais do que quem Deus colocou para guiar. E ao perceber esse peso, façamos uma coisa pequena, realmente pequena, do tamanho de um Népios. Uma oração de 30 segundos entregando esse fardo específico nas mãos de Deus. Não peçam força para aguentar mais. Peçam para trocar de jugo. Coragem, confiança. Devemos recuperar a nossa dignidade de filhos amados. Não de funcionários eficientes de nós mesmos, nem de juízes da própria igreja. Que a Virgem Maria, aquela que disse sim sem calcular o peso da promessa, aquela que carregou em silêncio um mistério que não entendia por inteiro, nos ensine essa mansidão que não é fraqueza, mas confiança madura. Que ela nos alcance a graça de trocar hoje mesmo o fardo que inventamos para nós pelo jugo que Cristo talhou sob medida, suave, leve, feito exatamente para o nosso pescoço. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu peço que você compartilhe o nosso podcast com seus familiares, com seus amigos. Recordo a vocês que nesta semana nós celebraremos os nossos 16 anos de fundação do Projeto Madre Teresa. Eu peço as suas orações por esta obra de Deus, esta obra católica que existe para servir a igreja e a humanidade na evangelização. Rezem por nós, por favor. Também nós iniciaremos a campanha da Casa para Madre Teresa em Patos. No próximo episódio eu vou explicar melhor essa campanha. A todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.